Para retomar o caminho das vitórias e também a confiança, a seleção brasileira enfrenta logo mais, aqui em Montevidéu, no Uruguai, a equipe da casa, no Estádio Centenário. A bola rola às 9 horas da noite e a seleção quer voltar a somar os 3 pontos, quem sabe ultrapassar novamente a Argentina, que às 11 da noite, no horário de Brasília, enfrenta a equipe do Peru, no Estádio Nacional, lá em Lima. Para a partida de hoje, o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo uma escalação diferente, com 3 mudanças. Mas antes de falar sobre a escalação e antes de projetar a seleção uruguaia, ontem, na coletiva de imprensa de véspera do jogo, um jornalista aqui do Uruguai perguntou ao técnico da seleção brasileira sobre uma festa que teria acontecido em Cuiabá, após o empate do Brasil contra a Venezuela em 1-1 na Arena Pantanal. Olha só o que respondeu o técnico Fernando Diniz. O que opina você disso? Sobre festa? Que festa? Falaram sobre isso a prensa internacional. O que você acha sobre isso? Mas uma festa fora do campo, do estádio? Do campo. Eu não estou sabendo. Estão sabendo agora dessa Novidade. festa. Não convidaram a gente. Nem o Diniz, nem jogador. Não teve isso, assim, não teve. Tem os amigos seus de imprensa, é novidade. Aqui eu não sei, não posso te responder porque eu não sei do que se trata. Vamos, último. Então o Diniz disse, não teve festa, que não passam de boatos essas notícias que circularam nas redes sociais de que o Neymar teria dado uma festa numa mansão de luxo e o Vinícius Júnior teria comparecido. O Diniz disse, não teve festa. Se teve, eu não estou sabendo. Agora, falando de campo-bola, a gente deve ter um Neymar, como a gente está trazendo para esse jogo, um pouco mais avançado com a camisa da seleção brasileira. Mais atacante do que articulador, é claro. Um cara que vai poder dar passes para gol, um cara que vai ter liberdade para circular ali na entrada da grande área, mas um pouco menos recuado. Ele teve muito recuado, porque o Diniz deu essa liberdade para ele, buscar o jogo ao lado dos zagueiros. Hoje não, hoje o Diniz quer ele próximo ao Vinícius Júnior, ao Rodrigo e ao Gabriel Jesus. O cara que vai ter mais essa liberdade no terço final do campo vai ser o próprio Jesus. E o Rodrigo e o Vinícius Júnior vão ajudar na construção pela meia. Foi o que o Diniz indicou nos treinamentos realizados tanto no Campeão del Siglo, tanto no Estádio Centenário. Agora, o Diniz foi perguntado por um repórter sobre a importância do Neymar, porque aqui no Uruguai há um debate muito grande, porque o El Loco Bielsa está abrindo mão dos medalhões da seleção uruguaia. Luis Suárez não foi convocado. Cavani, finalista da Libertadores pelo Boca Juniors, não foi convocado. Há um debate muito grande em relação à ausência desses 2 nomes, principalmente a ausência de Luizito Suárez. Aí o Diniz foi perguntado sobre isso. Dá para abrir mão do Neymar? Dá para imaginar seleção brasileira sem Neymar? E olha só o que o Fernando Diniz respondeu. Com certeza. O Uruguai não tem o Neymar, e não tem o Neymar na idade que ele está e com a motivação que ele está para jogar. Nenhum treinador do mundo abriria a mão do Neymar, com a idade que ele tem e com a fome que ele está. Uma coisa que vocês também, acho que valia a pena divulgar, tem os números do Neymar. Procurem saber quais são os números do Neymar nas eliminatórias. Os que me chegaram são que ele é o primeiro em quase todos os quesitos importantes para o atacante. É o primeiro em gol, primeiro em assistência, o primeiro em participação em gol, primeiro em drible, primeiro na nota do site especializado em fazer análise de jogador. Então, o Neymar, os números dele explicam ele estar aqui. Então, e ele de novo foi decisivo, ele deu mais uma assistência para o gol. Então, assim, não tem, essa pergunta, eu acho que ela não tem, na minha opinião, ela nem tem muito sentido. Eu já falei que o Neymar é um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e do futebol mundial. E tomara que a gente consiga ajudá-lo a escrever a página mais bonita da história dele. O Diniz quer o Neymar no ciclo, o Diniz quer o Neymar participando e quando ele diz escrever o capítulo mais bonito da história do Neymar com a seleção, é a conquista de uma Copa do Mundo, é a conquista de um Mundial. Quando o Diniz sublinha essa frase, que ele já disse algumas vezes ao se referir ao Neymar na seleção brasileira, ele fala de conquista da Copa do Mundo. E é claro que o Diniz tem esse desejo de estar na Copa com a seleção brasileira, é uma vontade do treinador. Ele está colocando, imprimindo seu estilo de jogo à equipe da seleção, sabe
que não é fácil imprimir a sua característica, mas como ele mesmo destaca, é a melhor matéria-prima, é a melhor mão de obra do futebol do planeta, e isso ajuda bastante para que as ideias do treinador sejam implementadas com a seleção brasileira. E acho que vale a pena trazer também uma resposta que o Fernando Diniz dá sobre disputar a Copa de 2030 no Estádio Centenário. É claro que muito dificilmente a seleção vai jogar aqui no Uruguai a partida de abertura, porque serão no máximo 7 seleções sul-americanas, tem vários grupos e as seleções têm que estar definidas em grupos diferentes. Mas a partida de abertura da Copa de 30 vai ser aqui no Estádio Centenário. Aí o Diniz falou sobre se ele pensa em estar comandando a seleção brasileira lá na Copa do Mundo de 2030. Vamos ouvir. Só 3 Pô, aí você tá me jogando lá para 2030, hein? Vamos tentar ficar vivo até lá primeiro. Depois a gente vê 2030 como é que vai ser. Mas assim, entrar, toda vez que vestir a camisa da seleção é um grande privilégio. E participar dessas partidas e desses cenários, como é jogar aqui no Centenário, para quem ama o futebol como eu, tem sempre um sabor muito especial, uma satisfação a mais que traz mais brilho para a partida e uma coisa diferente para quem gosta muito de futebol como eu gosto. Então é muito bom poder estar aqui nesse estádio. Bom, tá aí, portanto, o treinador da seleção brasileira, ele vai mandar a campo um time com 3 mudanças, uma forçada pela lesão do Danilo, entra o Ian Couto. Do lado esquerdo, o Carlos Augusto ganha a posição que foi do Guilherme Arana na partida contra a Venezuela. E no comando do ataque, o Gabriel Jesus ganha a posição do Richarlison. Aliás, a gente sempre falou muito do jejum do Richarlison, mas o Richarlison foi o último 9 a marcar com a camisa da seleção brasileira. Desde aquele gol dele contra a Coreia do Sul, nenhum centroavante marcou. Nem Matheus Cunha, nem Gabriel Jesus, nem Pedro, nem Rony, que foi convocado também para o jogo contra o Marrocos, ninguém marcou. E o último gol do Gabriel Jesus com a camisa da seleção foi em junho do ano passado, naquele amistoso que o Brasil venceu por 5-1. A equipe da Coreia do Sul jogando lá na Ásia. Desde então, o Gabriel Jesus também não marcou com a camisa da seleção. Então é bom, né? Não dá para passar um ano inteiro sem um 9 marcando com a camisa da seleção brasileira. Já jogou contra Marrocos, já jogou contra Guiné, já jogou contra Senegal, já jogou contra Venezuela, já jogou contra Bolívia, já jogou contra o Peru. E a gente ainda não teve um 9 balançando as redes da seleção brasileira. Tomara que o Gabriel Jesus consiga fazer um gol para encerrar esse jejum incômodo da nossa seleção. E olhando para esse outro lado do confronto, nesse dilema que vive a seleção uruguaia, né? O Bielsa quer romper com os medalhões, não quer mais convocar o Suárez e o Cavani. Há uma discussão muito grande aqui no país sobre a não utilização desses jogadores. Mas agora, em relação ao jogo, o Bielsa vai para cima. Ele tem apenas um zagueiro de ofício, que é o Ronald Araújo, que tem vários enfrentamentos até épicos com o Vinícius Júnior lá no Real Madrid. Por vezes o Vinícius Júnior levou a melhor, por outras o Araújo levou a melhor. O Araújo que fala português muito bem, inclusive. E no meio de campo tem o Gart, né, o jogador do Paris Saint-Germain, que tem um bom passe na saída, tem uma boa ligação direta e pode ajudar ali na marcação, mas também não é esse marcador nato. Então tem 2 jogadores que marcam mesmo na seleção uruguaia. Isso porque o lateral que vai jogar de zagueiro, ex-Palmeiras, Matias Vinha, que está atuando no futebol italiano, jovem jogador de 25 anos, ele vai para a zaga, ele vai jogar na zaga, ao lado do Ronald Araújo. Então é um time do Uruguai que vai para frente, um time que tem grandes peças, um time que tem muitos valores. É uma outra discussão aqui no Uruguai. Os torcedores não entendem porque o Jorjan de Arrascaeta é reserva. Há um clamor muito grande. Eu conversei com vários uruguaios, todos eles falam, Arrascaeta tem que jogar. O Arrascaeta tem que entrar em campo, o Arrascaeta é decisivo, porque ele teve uma grande atuação na terceira rodada da Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Talvez se ele tivesse tido a oportunidade um pouquinho antes, o Uruguai poderia ter tido uma campanha melhor e até ter enfrentado a seleção brasileira nas oitavas final da Copa do Mundo de 2022. Mas para hoje o Bielsa deve ter a volta do Sérgio Rocher, o goleiro da representação do Internacional, que
que é o goleiro uruguaio. A linha defensiva com o Nandes, jogador do Cagliari, da Itália. A dupla de zaga com Ronald Araújo e o Matias Vinha. E do lado esquerdo, a saída do Joaquim Piquerez, a entrada do Matias Oliveira. O meio de campo muito ofensivo com o Gatti, Valverde e Nicolás de la Cruz, jogador do River Plate. E o ataque com o Facundo Pelistri, atleta do Manchester United, jovem jogador de 21 anos. Do lado esquerdo, Maxi Araújo ganha a posição. O Maxi Araújo ele atua no Toluca e ele é um jogador de corredor mesmo, um jogador de muita velocidade. E no comando a presença do atacante Darwin Núñez, do Liverpool. Deve ser essa a equipe do Uruguai, um time muito pra frente, um time muito ofensivo. Eu tô achando que a seleção brasileira tem tudo para ter uma grande atuação. Jogando com inteligência, porque o Bielsa ele vai partir para cima da seleção e a seleção gosta disso. Porque é um time que naturalmente se defende bem. Ah, tomou gol da Venezuela, tomou gol da Bolívia, é verdade, mas tem uma herança muito positiva do trabalho do Tite, que é um sistema defensivo muito forte, apesar de ser uma linha completamente diferente, né? Com Ian Couto, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto como novidades. O Marquinhos é o único remanescente no jogo de hoje da linha defensiva, que foi a linha do Tite durante a Copa do Mundo, que era Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e do lado esquerdo a presença do Alexandro. Na maior parte do ciclo, a gente teve Renan Lodge jogando na Copa América, mas depois não teve oportunidade. A gente teve Alex Telles durante a Copa. Enfim, mas é uma linha nova e aí vai ser esse desafio. Segurar essa pressão uruguaia, porque o Bielsa avisou na partida depois contra a Colômbia que contra o Brasil o time uruguaio precisava ser diferente, precisava ser um time pra cima, e o Brasil vai ter que ser inteligente para saber também, com o seu talento, com a sua maneira de jogar futebol, se aproveitar dessa, talvez até uma euforia uruguaia para definir as jogadas. Porque se o Uruguai vier aberto como tá para vir, como a seleção brasileira, com poucos jogadores de fato, que tem aquela característica de defesa, eu não ficarei surpreso caso a seleção volte a ganhar de 4-1 do Uruguai. Mas é um grande jogo de duas equipes que vão para cima, duas equipes que vão propor o jogo, duas equipes que querem a vitória e, é claro, só uma delas pode sair vencedora ou então empate, mas eu espero uma das grandes partidas das eliminatórias até aqui. Não há um clima de muita rivalidade, porque a rivalidade dos uruguaios é muito mais com os argentinos, mas há um clima de um grande jogo de futebol. É o maior desafio do técnico Fernando Diniz desde que ele assumiu a seleção brasileira. A gente falou sobre essa linha defensiva nova da seleção e o Marquinhos ontem também concedeu entrevista coletiva e ele fala sobre ser um líder, 29 anos, um dos capitães da seleção. A seleção tem 3 capitães, né? Casimiro, Marquinhos e Danilo. O Marquinhos é um líder no Brasil, líder no Paris Saint-Germain, e ele fala sobre esse acolhimento aos novos jogadores. E ele derruba um mito, ele diz: não há cadeira cativa na seleção brasileira. Ninguém tem cadeira cativa na seleção brasileira. Vamos ouvir o que disse o zagueiro Marquinhos, experiente, mas apenas 29 anos. O cara que fez o gol do Brasil contra o Peru e tem uma bola aérea fortíssima. Meu terceiro ciclo aqui dentro, né? Ainda tô com uma idade boa, né? 29, meu último ano aí de jovem, né? Depois entrando aí nos 30. Então creio que muita coisa aconteceu na minha vida, né? Muita experiência, muitas cicatrizes, coisas boas, coisas difíceis, né? De se levar, e eu ainda continuo aqui, né? Tento fazer o meu melhor sempre aqui na seleção. Ninguém tem a sua cadeira cativa, né? A gente vê a competitividade é muito grande, muitos grandes jogadores, muito bons nomes aparecendo, né? Nova geração vindo, né? Até mesmo na zaga, Gabriel Magalhães, né? O Militão, outros grandes nomes também, Bremer, né? Grandes nomes aparecendo. Então a gente tem que estar sempre fazendo o melhor, sempre, né? Fazendo o que da melhor excelência possível para se manter aqui, né? E com tranquilidade venho tentando sempre ajudar meus companheiros, né? Como eu disse, assim como outros me ajudaram muito aqui dentro, né? Penso que experiência ela te traz muita coisa boa, né? Muitas coisas que eu não via, que eu não enxergava, que eu não taticamente, né? Tecnicamente, coisas que eu não fazia, e hoje que com a experiência eu vejo com mais clareza, com mais frieza, né? Então eu tento passar essa experiência de uma coisa que eu posso ajudar, de alguma coisa que eu posso tá sempre contribuindo, né, para os meus companheiros ali de zaga, né? Eu vou estar sempre tentando passar isso para eles.
Bom, logo mais então a seleção brasileira enfrenta o Uruguai no Estádio Centenário. Lembra a escalação? Ederson, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães no setor esquerdo, Carlos Augusto. O meio de campo com Casimiro e Bruno Guimarães. O ataque com Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar e Gabriel Jesus. Se acompanha a transmissão do jogo aqui na Litoral News, então não se esquece. Se inscrever no canal, ativar o seu sino, deixar o seu comentário e também curtir o vídeo. Seleção brasileira que promete fazer uma grande partida, ter uma grande atuação e ter um bom retrospecto contra o time do Uruguai. Nos últimos 20 jogos, apenas 2 derrotas, né? 10 vitórias, 8 empates. A última derrota da seleção brasileira enfrentando o time do Uruguai foi no ano de 2001, o último jogo foi uma grande vitória do Brasil, 4-1 com gols do Rafinha, 2 vezes, Neymar marcou uma vez, o Gabigol também marcou, essa partida aconteceu na Arena Amazônia. A gente espera que seja um grande duelo de futebol. A última derrota da seleção brasileira para o Uruguai foi no ano de 2001. Desde então, 13 partidas com 7 vitórias brasileiras, a expectativa é a melhor possível para esse jogo. Agora eu queria compartilhar com vocês, para a gente fechar esse vídeo, esse material que a galera do Peñarol trouxe pra gente lá no Estádio Campeão del Siglo, o dia que o Brasil jogou com a camisa do Peñarol. E que bacana, né? E ele lembra aqui que no Campeonato Sul-Americano de 1919, que aconteceu no Estádio das Laranjeiras, e a seleção brasileira foi campeã vestindo a camisa aurinegra do Peñarol no confronto contra a Argentina. E a Argentina usou a camisa do Uruguai naquela ocasião em homenagem ao goleiro Roberto Thierry. Então bem bacana essa história. A seleção brasileira aqui na foto, ó, jogando com a camisa do Peñarol. Peñarol, que é um clube dos mais tradicionais aqui do futebol uruguai sul-americano, 5 Libertadores da América, não é para qualquer um. Neymar Júnior, inclusive, jogou aqui no Estádio Centenário contra o Peñarol, né? Aquela final da Copa Libertadores da América de 2011. É isso. Eu sou Marcelo Marinho, direto de Montevidéu, com essa vista lindíssima da Bahia, aqui em Montevidéu, te convidando a acompanhar o nosso canal, se inscrever e logo mais a transmissão de Brasil e Uruguai. Vamos juntos, ao lado da seleção em busca da 6ª estrela.